Irmãos, a ideia da mensagem de hoje é alertar a todos sobre um dos males que estão se propagando no mundo atualmente, chamado o cristianismo coach, ou o cristianismo de influencers, ou o cristianismo de influenciadores, também conhecido como fé cultural, porque é uma fé baseada na cultura. E eu acho até errado chamar esse movimento de cristianismo coach. Porque, para começar, não tem nada de Cristo nessas coisas que estão vindo no mundo. E qual que é o grande detalhe? Eu acho que hoje a gente consegue separar o cristianismo coach em dois grandes grupos. E eu vou primeiro falar de um grande grupo, e depois eu vou falar de outro grande grupo, para aí sim a gente ver quais são os perigos disso tudo. Como eu não quero ficar dando audiência para nenhum desses coaches que estão por aí, eu não vou mencionar nome de ninguém. Mas eu acho que muitos de vocês acabam conhecendo quando eu começar a falar algumas coisas, mas eu não quero mencionar nome de ninguém. Mas eu vou literalmente ler algumas coisas que foram pregadas por aí, para que os irmãos possam ver o que está sendo trazido nesse mundo. Algumas pregações, eu vou começar com essa. Teve um pastor que disse o seguinte, abre aspas: Deus não vai permitir que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar a você. Se Deus deixou você ver, tocar, sentir e experimentar, é que Ele tem o poder de dar nas suas mãos. Deus não é irresponsável, Ele vai patrocinar os sonhos na sua vida. Essa é uma pregação. Curiosamente, esse mesmo pastor, ele em um outro sermão dele, utilizou aquela passagem bíblica do paralítico entrando pelo telhado, pedindo para que Jesus o curasse. E foi feita uma exposição sobre esse versículo, e aí quando você pensa, bom, ele vai falar do paralítico chegando pelo telhado, você já imagina, bom, ele vai falar que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, vai trazer a mensagem da salvação, o perdão do pecado, mas não. A mensagem que é trazida é sobre o poder da amizade. Algumas coisas que ele diz o que mais me impressiona nessa passagem é um paralítico que anda. Quem tem amigos, mesmo paralisado, continua andando. Porque quem tem amigos tem perna, quem tem amigos tem movimento. Porque os seus amigos o impulsionam para a frente. Aí você pensa, em algum momento ele vai chegar em Jesus. E o que ele diz sobre Jesus é algo super singelo no seguinte sentido. Aí Jesus está ali e perdeu o pecado e beleza. E acabou. E tudo isso foi dito sobre Jesus. E a mensagem é sobre o poder da amizade. Este mesmo pastor, ele diz o seguinte, que você é o ponto fraco de Deus. E mais, ele diz que do coração de Jesus você é o centro. Este não é o único pastor que diz esse tipo de coisa. Tem um outro pseudo-pastor de uma pseudo-igreja que, em conjunto com um influenciador bastante conhecido por aí, os dois lançaram um livro. E esse livro, em resumo, refuta que a Bíblia seja inerrante. Ele refuta que a Bíblia seria a palavra inspirada de Deus, porque ela poderia conter erros. Ou seja, um pastor diz que a Bíblia pode conter erros. E esse livro, o ponto central desse livro, é que você deve ler a Bíblia especificamente para virar a sua chave mental, porque aí você pode utilizar o poder de Deus para fazer o que quiser, para ter o que quiser nesse mundo. Esse é o primeiro grande grupo de mensagens que a gente consegue ver por aí. E o que tem de estranho, ou minimamente estranho, em todas essas mensagens? Em todas essas mensagens, todas elas, a mensagem é voltada exclusivamente no ser humano.
A mensagem pode ser uma mensagem de autoajuda, de você está triste, fique tranquilo, as coisas vão melhorar. A mensagem pode ser de enriquecimento. Ah, você quer engrandecer, você quer enriquecer, você quer ter status, poder, Deus vai te dar. Como se Deus fosse um grande caixa eletrônico ou o gênio da lâmpada. Esfrega ali, ó Deus, me entrega e você recebe. Tudo com base naquela falsa percepção de que se você orar em nome de Jesus, Deus vai te atender. Mas tudo que você pedir para Jesus vai ser atendido? Tudo que você pedir a Deus por estar orando em nome de Jesus vai ser atendido? Essas mensagens são egocêntricas, colocam a pessoa no centro de tudo. E pior, elas nem querem esconder isso de você. Até porque elas falam, você é o ponto fraco de Deus. Isso quer dizer, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, ele tem uma fraqueza pelo ser humano. Como se o ser humano fosse a criptonita de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, mas ele vê o ser humano e ele... não, eu preciso entregar para esse homem ou para essa mulher o que ele deseja. Como assim? Estas mensagens estão colocando o homem muito acima de Deus. Coloca Deus no centro do coração de Jesus. Mas Jesus, claro que Jesus ama a todos. Jesus nos ama a ponto de se entregar numa cruz por nós, mas não é para que a gente tenha qualquer coisa. Ah, não, eu quero ter R$1 milhão na minha conta. Não, é para que sejamos salvos, sejamos libertos do pecado. Aí a gente começa a olhar essas mensagens que nos causam até uma certa repugnância, porque subjugam Deus à vontade do homem, e a gente começa a pensar, cadê Deus? Cadê Jesus? Na primeira mensagem que eu li aqui, de que Deus não pode, Deus não seria irresponsável de fazer você pensar, imaginar, sonhar, tocar, sentir e não te dar aquilo, a minha grande pergunta é, se você tira Jesus, se você tira Deus dessa mensagem, o que sobra? Tudo fica. Jesus, Deus, não faz a menor importância na mensagem dessa pessoa. Você olha e essa pessoa fala, e se ela simplesmente deixar de mencionar Deus, se ela deixar de mencionar Jesus, a mensagem continua sendo exatamente a mesma. Isso mostra que Deus não é importante. Quando ele diz que nós estamos no centro do coração de Jesus, se ele tira Jesus da mensagem, nós continuamos sendo o centro das atenções, o ponto inabalável da mensagem. Por que todas essas mensagens são pregadas? Para te alegrar, para te deixar feliz, para te colocar para cima, alto astral. Não é aquela mensagem que te causa incômodo, que te faz refletir. Isso é uma mensagem que te leva diretamente para o inferno. Só que de um jeito macio. Tem pessoas por aí que estão desesperançosas, tristes, perdidas, e que elas estão indo para o inferno com muito sofrimento e com muita dor e com muita angústia. Essas pessoas não, elas estão felizes. É como se você tivesse um caminho todo espinhoso para o inferno, e essas mensagens vão, tiram os espinhos, e aí vira um tobogã. Você só desce. É até legal, feliz. Tô descendo, mas você continua descendo. Essas mensagens não têm o principal. Quando é dito, você é o ponto fraco de Deus, quer dizer que Deus tem uma fraqueza. Que Deus é esse que sente fraqueza pelo homem? Nada poderia ser mais falso do que isso. Quando diz que nós estamos no centro do coração de Jesus, quer dizer que a prioridade de Jesus somos nós. A prioridade de Jesus é Deus. Mais uma vez, um ensino puramente falso. Quando nós vemos alguém que diz que você tem que ler a Bíblia para virar uma chave, subjuga a Deus a uma posição de inferioridade, coloca a Deus numa posição de entrega.
Eu, Deus, vou te dar tudo o que você deseja. Mais uma vez, isso não poderia ser mais falso. E sabe por que isso é mais falso? Porque eles pegam algumas pequenas verdades, dão uma roupagem bonita e fazem parecer que é o todo. Como assim? É errado enriquecer? Não. Não é errado enriquecer. Nós vemos diversos casos na Bíblia de pessoas que seguiram o caminho do Senhor e foram profundamente ricas e bem-sucedidas. Abraão era rico para o seu tempo. Jó, que perdeu tudo e depois teve tudo restabelecido em dobro. Davi foi rei. Salomão foi o rei mais próspero. Eu não consigo imaginar algo em termos de riqueza que supere um rei. Só que Deus é rei dos reis. Isso mostra que não é errado enriquecer, não é errado ser próspero, não é errado desejar isso. O errado é você colocar o dinheiro como seu Deus. A gente vê que a gente não pode adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O nosso coração não pode estar no dinheiro, nosso coração tem que estar em Deus. E se formos bem-sucedidos, se formos prósperos, amém. O problema é justamente esse. Você tira Jesus da mensagem para colocar o dinheiro, a riqueza, a virada de chave. Você tem como enriquecer, porque Deus vai fazer tudo por você. Não, não é isso. A mensagem não é e nunca foi essa. O problema é justamente esse. É a mensagem estar sendo reduzida a questões puramente materiais. A ser reduzida a questões puramente mundanas. Isso é mensagem do mundo para o mundo, que te leva diretamente para o inferno. E como eu posso ter certeza disso? Como eu disse, sem Jesus na mensagem, a mensagem continua íntegra, não muda nada. E se nós tiramos Jesus da mensagem e ela continua de pé, e isso não faz diferença alguma, isso só mostra que essa não é uma mensagem de Deus, porque ela não é uma mensagem cristocêntrica, não tem a Jesus como centro de todas as coisas. E se não tem a Jesus no centro de todas as coisas, esta é uma mensagem do diabo, de Satanás, na vida da pessoa. Por uma razão muito simples. Se nós formos pensar, um apóstolo em específico, que seria, entre aspas, a pedra da igreja, foi repreendido por Jesus por ter agido como a boca de Satanás. É o que diz o livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, que eu vou fazer a leitura. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esta é a mensagem de Cristo. A cruz, a mensagem de que ele seria morto de cruz, para ser ressuscitado ao terceiro dia. Ter a ressurreição ao terceiro dia. Vencer a morte. Mas, aí vem o versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, ou seja, Pedro tinha ciência de que ele poderia estar fazendo alguma coisa errada, porque ele não quis constranger Jesus, ele disse para Jesus, vem aqui no cantinho, né? E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Este é Pedro trazendo a mensagem do mundo, porque estava sendo maravilhoso até ali Jesus trazendo o ensino, curando pessoas, operando milagres. Teria coisa melhor do que isso na cabeça de Pedro? Pô, nós vamos perder a Jesus. Então, com a mente mundana, não queremos que Jesus vá embora, não queremos perder o mestre. E o que Jesus diz de seu discípulo, de seu fiel seguidor, de seu apóstolo? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens.
Esta é a mensagem de Jesus. Repreender a mensagem que vem deste mundo. E é justamente isso que nós temos que ter em mente. Esta mensagem que está aí fora, destes pregadores que se dizem que fazer bem pelas pessoas, porque praticam, entre aspas, um grande avivamento, que tem grandes cruzadas missionárias, imitando grandes pastores do passado, ou tentando imitar, né, porque não conseguem, porque esses grandes pastores do passado traziam a mensagem verdadeira. Esses pseudo-líderes religiosos estão sendo a boca de Satanás no ouvido das pessoas, estão amaciando o caminho dessas pessoas para o inferno. E essas pessoas estão sendo levadas ao engano. E o pior é que essas pessoas acabam sendo cúmplices, porque elas acabam descumprindo exatamente o que está disposto na nossa leitura inicial, Salmo 1:1. Essas pessoas estão se sentando na mesa com os escarnecedores, e elas estão sendo levadas para o inferno felizes. A mensagem é falsa, porque estas pessoas estão prometendo aos homens o que Deus não prometeu para elas. E veja que responsabilidade dizer que nós somos o ponto fraco de Deus, a ponto de Deus nos dar qualquer coisa, ou pior, dizer que Deus não seria irresponsável de fazer você sonhar com algo? Como essa pessoa pode dizer isso se Deus, por exemplo, não deixou que Moisés entrasse na Terra Prometida? Moisés viu a Terra Prometida. Deus seria um irresponsável de deixar Moisés ver a Terra Prometida e não conceder a Moisés a entrada? Claro que não. Isso é consequência do pecado, porque Moisés, sendo um líder para a nação de Israel, ao cruzar o deserto, ele tinha muito mais responsabilidade do que os outros. E qual foi o resultado? Moisés, você vai ver a Terra Prometida, mas você não vai cruzar o Rio Jordão. Na visão destes pastores, destes pregadores que tem por aí, Deus seria um irresponsável, porque não deu para Moisés aquilo que deixou Moisés ver, sentir. Pior, como dizer que Deus vai satisfazer todos os seus desejos? Se carta aos Hebreus, mais especificamente no capítulo 11, disse aos cristãos que eles foram perseguidos, torturados e mortos. Que realização de sonho é essa? Não, você vai ter todos os seus sonhos realizados. Aí, naquele momento, tudo que o cristão queria era, além de continuar seguindo a Jesus, poder estar no conforto do seu lar com sua família. E o que acontecia? Ele era torturado e jogado aos leões para ser despedaçado por feras. Deus seria um irresponsável por isso, por deixar isso acontecer? Que pregação é essa? Que responsabilidade é essa, não de Deus, mas desses pregadores do mundo que dizem esse tipo de coisa? Como dizer de maneira irresponsável que Deus vai considerar todos os seus desejos, se Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. E ainda assim Jesus complementa, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus vai tirar as aflições? Não, porque Jesus venceu o mundo. Não é porque Deus vai entregar tudo a você de mão beijada. Não, toma, agora você vai ter um caminho tranquilo porque você vai ser rico e poderoso. Não, nós temos que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, venceu a morte. Estes ensinos falsos e demoníacos, eles devem ser corrigidos, porque em Tito, capítulo 1, versículo 11, diz: homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. É isso que a gente vê nesse mundo. Homens gananciosos que iludem a maior parte de pessoas possível para que elas estejam fora do caminho do Senhor. E sabe o que é pior? Um desses pastores que eu mencionei aqui, ele começou a ser severamente criticado por outros pastores muito sérios. Um deles em específico resolveu responder.
Imagine que este pastor vai, prega essas heresias, dizendo que Deus tem que te dar tudo. Pastores sérios começam a repreender, dizendo que isso é heresia, dizendo que essa não é a vontade de Deus, mostrando versículos bíblicos que mostram exatamente o contrário, de que nós podemos ter aflições e que nós não enriquecermos nesse mundo não significa falta de fé. Até porque aquele coach que eu mencionei diz isso. A pessoa não tem os milagres operados em sua vida por falta de fé. Mas enfim, este pastor específico começou a ser repreendido por pastores sérios na internet. E sabe qual foi a resposta dele? Se fosse eu, ao ser repreendido por pastores sérios, o que eu faria? Pediria perdão e falaria, perdão, minha mensagem extrapolou aquilo que diz a Sagrada Escrituras. Não, ele não deu um passo atrás, não voltou um mísero centímetro, pior do que isso. Ele disse que ele tem dó e pena dos críticos dele. Sabe por quê? Porque os críticos dele são obrigados a ver várias e várias vezes as mensagens dele, porque ele tem muitos seguidores. Ou seja, este pastor está se vangloriando por ter muitos seguidores. De fato, ele tem muitos seguidores mesmo. Se você olhar as redes sociais dele, ele tem vários e vários e vários seguidores. Ele está se vangloriando por ter seguidores. Ele tem uma numerolatria. Ele está feliz por ter muitas pessoas seguindo ele. Só que tem uma coisa muito interessante. Se esse pastor resolver ler a Bíblia, ele vai ver que Jesus já o repreendeu. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Assim diz: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E a repreensão vem justamente agora. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Se esses pastores estão felizes por serem ricos e por terem muitos seguidores, a palavra de Jesus para eles é: és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E pior, é a boca de Satanás levando ovelhas para o abatedouro. A mensagem de Deus é sobre a cruz, é sobre Cristo, é sobre sacrifício, é sobre entrega, é sobre arrependimento, é sobre pecado. E aí a gente pode entrar no segundo grande grupo de mensagens que estão sendo ditas por aí, de outros pastores, estes menos coaches, mas também igualmente perigosos e danosos, que são as mensagens que escondem o pecado. Não falam uma linha sequer sobre o pecado. E aqui eu vou ler uma pregação em específico de um pastor que ele disse o seguinte, abre aspas. As palavras não são minhas, são dele. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Deus que condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha, uma criancinha, e diz para ela, você vai ficar aí para sempre, pecadora, desobedeceu a mamãe, comeu o iogurte que ela falou que não era para comer. Você imagina isso? Não, você não imagina. Você acredita que Deus faz isso. Só trocou o iogurte pela maçã. Come uma maçã, vai para o inferno. Pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador e não aceitou? Vai colocar na fornalha, porque eu sou o fogo consumidor. Não dá. Se você quiser continuar crendo nesse Deus, Deus te abençoe. Você vai encontrar versículos na Bíblia que vão te falar desse Deus. Mas você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar o contrário. Quem crê num Deus cruel, das duas uma, ou é cruel e se identifica com ele, ou se torna cruel para ser imitado. E desenvolve cultura religiosa, higienista, segregacionista, supremacista. Nós, os filhos e filhas de Deus, e eles, os pagãos. Não creio num Deus assim. Não é este o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus e Pai de Jesus, ele se assenta na mesa dos pecadores. Fecha aspas.
O que a gente vê dessa mensagem é uma mensagem que tira completamente o pecado da vida da pessoa. Não porque ele vai e tira o pecado, não, porque ele realmente quer afagar os pecados da pessoa. Tá tudo bem, você pode pecar à vontade, faça o que você quiser, faça o que te dá na telha, fique à vontade. Aí, você tira o essencial da mensagem de Deus, que é cruz, que é arrependimento. Este pastor específico está dizendo, Deus é amor. Sim, e Deus é amor. É evidente que Deus é amor. Deus nos ama, mas Deus é justo. Qual seria a justiça de Deus se todo mundo fosse tratado exatamente da mesma maneira? Vou até usar um exemplo que o pastor usa bastante aqui na igreja. Imagina se um juiz vê diante de si uma causa de um criminoso, matou 3, 4 pessoas. Aí o juiz chega e fala, não, mas eu sou muito amoroso e você vai voltar para a sociedade. Qual seria a nossa sensação? De impunidade, de injustiça. Agora imagine Deus, todo mundo chega diante do juízo, e aí aparece um Deus, cheio de flores, jogando flores para todos os lados. Eu sou amoroso, tá tudo bem, todo mundo entre no paraíso. E aí, nós que cremos, que temos uma vida diferente, não porque as obras salvem, mas porque nós praticamos obras por conta da nossa fé, porque nós queremos agradar o nosso Deus, nós praticamos obras por amor a Deus, mas as obras não salvam, o que salva é a fé, exclusivamente a fé. Nós temos um novo caminhar, nós temos uma nova vida, nós temos uma entrega, nós nos entregamos de verdade, continuamos sendo pecadores, mas temos o perdão do nosso pecado. E aí chega um outro, beberrão qualquer, ou assassino. Mas você teve arrependimento? Não. Não, mas entra. Está aqui, ó. O céu é todo seu. Que justiça é essa? Isso não é justo. Não se pode decompor a Deus, não se pode afastar o amor de Deus da sua justiça. São coisas indissociáveis. Deus é amor porque Ele é justo. E Deus é justo porque Ele é amor. Deus é justo nos dando aquilo que não merecemos e dando àqueles que não se arrependem aquilo que eles merecem. Deus nos dá a salvação sem sermos merecedores, por amor, e Deus dá a condenação àqueles que não se arrependem por justiça. Se Deus fosse aplicar a mesma sentença, se fosse para Deus aplicar a mesma sentença, deveria ser a sentença de condenação para todo mundo. Se fosse para ter uma sentença única, igual para todos, a sentença seria de condenação e não de salvação. As pessoas se esquecem que Deus é Pai, mas Ele também é juiz. E eu gosto de utilizar a analogia feita por C.S. Lewis. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, que era ateu e se converteu, escreveu um livro chamado Crônicas de Nárnia. Ele escreveu o livro para os seus filhos, para que seus filhos compreendessem a mensagem de Jesus. Só que, claro, ele fez um universo todo fantasioso e ele fez Jesus sendo um leão. Um leão chamado Aslan. E qual que é o interessante dessa analogia? É um leão com uma juba frondosa, macia. Aí, quem ama aquele leão se deita em sua juba, é fofo, mais fofo que um travesseiro, é confortável, você sente aconchego, sente acolhimento, você sente o amor. Mas aí aquele leão se levanta e ruge. E até os seus ossos tremem. E aí você percebe que aquilo é um leão. Deus é muito mais do que isso. O amor de Deus é muito, muito, muito maior. Mas Deus também é justiça. E se Deus fosse nos entregar aquilo que merecemos, estaríamos condenados ao inferno. Mas Deus é tão amoroso que quem aceita a mensagem da cruz
Deus nos concede aquilo que não merecemos, que é a salvação, a vida eterna. Não é simplesmente ir para o céu, porque um céu sem Deus não é nada. Um céu sem Jesus não é nada. É a comunhão com Deus, o nosso maior presente, e é tudo o que precisamos. Só que para que possamos ter isso, a gente tem que ter a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, essa é uma mensagem que não tem pé nem cabeça. É uma mensagem que tem o homem no centro de todas as coisas. Mais uma vez, uma mensagem que quer te agradar, quer massagear o seu ego. É uma mensagem egocêntrica. Coloca o homem no centro das coisas. E que não serve para nada. Se você tira Jesus dessa mensagem e essa mensagem continua inteira, mostra que essa mensagem está completamente falsa e cheia de engano, e é uma mensagem de Satanás para te levar para o inferno. E é por isso que a mensagem ela precisa estar urgentemente pautada no seguinte, de que nós devemos abandonar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Depois que Jesus repreende Pedro, na passagem que eu li há pouco, Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 16, os versículos 24 a 26. Ele tinha acabado de repreender Pedro, porque Pedro estava abraçando a mensagem do mundo. E após a repreensão, Jesus diz o seguinte, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus está sendo claro e expresso. A mensagem tem que ser a mensagem da cruz, uma mensagem sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre coração quebrantado, sobre pedido de perdão, sobre negar a nós mesmos. Isso se aplica a mim, a todos nós, a gente negar a nossa velha natureza para ter um novo caminhar por amor a Jesus, porque Jesus nos amou antes. Porque se nós quisermos os valores deste mundo e depositarmos o nosso amor nas coisas deste mundo, estaremos condenados. Nós devemos depositar o nosso amor em Cristo, em Jesus. E é justamente por isso que nós, todos nós, temos que ter sempre em mente que nós não temos que ter medo de perder a nossa vida, porque perdendo a vida aqui, nós ganhamos a nossa vida com Cristo. E se nós ganharmos a nossa vida com Cristo, isso é lucro, como diz o apóstolo Paulo, porque estaremos com Jesus na eternidade. E esse é o nosso maior presente. E é isso que tem que estar sempre em nossas mentes. E se algum pastor vier com essa mensagem demoníaca, nós temos que repreender, porque nós somos seguidores de Cristo e nosso amor está voltado inteiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.